Olá, meu nome é Edgar Cantelli e eu sou professor dos cursos de formação de acupuntura e de massoterapia chinesa Tuiná do CEMETRAC, Centro de Estudos de Medicina Tradicional e Cultura Chinesa. E nesse vídeo vou contar um pouco para vocês da história e das características da nossa linhagem de acupuntura, a linhagem Agulha de Ouro. A nossa linhagem Agulha de Ouro remonta em seus princípios e métodos ao próprio Imperador Amarelo. Ele é considerado um primeiro e talvez o mais importante mestre, um dos patriarcas da medicina chinesa. Ele foi autor do primeiro tratado da medicina chinesa chamado Huangti Neijing, o Tratado Interno do Imperador Amarelo. Ele foi um grande sistematizador do conhecimento da sua época, foi fundamental na história da civilização chinesa, e ele era um grande mestre da filosofia taoísta. E a nossa linhagem, Agulha de Ouro, ela é uma linhagem taoísta de medicina chinesa e especialmente de acupuntura. Então ela busca na sua prática, no seu exercício, nos seus métodos, a aplicação, a vivência dos verdadeiros princípios taoístas. Mas a linhagem, exatamente como conhecemos hoje, com a sua forma de trabalho, com os seus princípios, os seus métodos, teve início com um mestre chamado Yuan Xuan-yin. Ele tinha um cargo muito especial chamado de Yui, que era o nome dado para os terapeutas que eram responsáveis pela manutenção de saúde, pelos cuidados da família imperial, do próprio imperador e dos seus familiares. Ele foi responsável, então, por esses cuidados durante a dinastia Qin, a última dinastia da China. Esses mestres, eles eram muitas vezes os maiores mestres ao longo da história da medicina chinesa, porque eles já precisavam ser muito especiais, muito destacados para serem convidados a serem os terapeutas da família imperial, mas além disso eles estudavam a vida toda, porque um erro, uma dificuldade maior que colocasse em risco a vida do imperador ou de algum dos seus familiares era, na verdade, um risco de vida para o próprio terapeuta. Muitos eram mortos quando um tratamento era um insucesso. A linhagem teve continuidade na sua segunda geração com o mestre Kang Zigan. Ele era neto da rainha da dinastia Qin. E ele acompanhou, então, conviveu com o trabalho do mestre Yuan Xuan-yin, que cuidava da sua família. Ele, desde pequeno, então, se encantou com o mestre Yuan Xuan-yin e seu trabalho, e então tornou-se seu discípulo, e assim o detentor da segunda geração da nossa linhagem Agulha de Ouro. A terceira geração da nossa linhagem se deu então com o mestre Xu Yuanzai. Ele era filho do primeiro embaixador da China na Rússia. Como seu pai ocupava esse cargo diplomático, ele pôde acompanhar o pai em algumas visitas no palácio dentro da Cidade Proibida. E assim teve contato com o trabalho do mestre Kang Zigan. Esse mestre, então, encantado com o fascínio do mestre Xu Yuanzai pela acupuntura, adotou-o como discípulo. Mestre Xu Yuanzai se tornou um grande acupunturista, é reconhecido na China até hoje e viria a se tornar então o mestre do nosso mestre Liu Shimin. A quarta geração então, ela segue com o mestre Liu Shimin. Nosso querido mestre estudou, fez o curso superior da prestigiada escola China Medical College em Taiwan. Ele, apesar de já ter esse título e já ter essa certificação em nível superior, sabia da necessidade de pertencer a uma linhagem taoísta de acupuntura.
e tornou-se então discípulo do mestre Xiu Wenzai. Acompanhou como assistente durante os seus atendimentos clínicos, aprendeu todo o método dessa linhagem, então, muito tradicional, e hoje é o detentor da linhagem. Na quinta geração da linhagem, então, nós temos os alunos diretos do mestre Liu Xinmin. Destaco aqui alguns, obviamente o seu filho, Dr. Liu Xunlin, minha esposa, Helena Guimarães, e eu. Mestre Liu formou 12 turmas de acupuntura. Eu tenho hoje esse papel de enorme responsabilidade de transmitir a linhagem da forma mais correta, tradicional e profunda para os alunos da nossa escola. A sexta geração da linhagem são os alunos que estão estudando comigo. Eu tenho um enorme orgulho de todos eles e de ver na realidade prática a nossa enorme taxa de alunos, ex-alunos, que conseguem se tornar profissionais, conseguem exercer a prática da linhagem agulha de ouro nos seus atendimentos, beneficiando muita gente no Brasil. Dentre as características da nossa linhagem, eu destaco aqui algumas, e eu penso que a primeira e mais importante delas seja a palavra coerência. Desde a manifestação dos princípios, desde o entendimento das doenças, desde o entendimento da saúde, passando pelos métodos de diagnóstico, de como pensamos os casos nas síndromes, até a aplicação da escolha dos pontos e aplicação das agulhas, tudo está dentro de um grande campo de coerência. E essa coerência vem de tudo que nós fazermos estarmos conectados aos princípios e às manifestações e ao entendimento da filosofia taoísta. Na nossa linhagem, nós não inventamos novos métodos, nós não inventamos uma forma de trabalho nova para o tratamento das doenças. Nós entendemos que essa medicina é praticada e testada há inúmeras gerações. E dentro da nossa linhagem, especialmente, nós já somos no meu caso, a quinta geração, dos meus alunos, a sexta geração da aplicação dessa forma de trabalho. Isso não significa, em hipótese nenhuma, que nós não tenhamos a manifestação da nossa personalidade, da nossa forma de trabalho. Nós entendemos que a medicina chinesa é uma arte taoísta. Isso significa que há sensibilidade, há particularidade, há intuição. Mas tudo isso acontece e é aplicado sobre o método, sobre como essa acupuntura funciona. E assim nós temos um método seguro, uma forma de trabalho eficiente, segura e profunda de acupuntura. A segunda característica da nossa linhagem, muito destacada, muito valorizada pelo mestre Liu Xinmin, é a necessidade do contínuo aperfeiçoamento do próprio terapeuta. Isso se dá de muitas formas, físicas, energéticas, espirituais, psíquicas, mas um destaque que eu dou aqui, que o mestre Liu sempre comenta, é a necessidade de caminharmos em direção às 5 virtudes dos 5 elementos, como a bondade, que é a virtude do elemento madeira, o respeito, que é a virtude do elemento fogo, a justiça, que é a virtude do elemento metal, a sinceridade e a fé, que são as virtudes do elemento terra, e a sabedoria, que é a virtude do elemento água. Esse é um sistema muito complexo, mas aqui eu deixo só essa pincelada de um norte que nós temos, um guia para que nós possamos caminhar em direção ao refinamento pessoal, como terapeutas, mas que reflete na qualidade dos nossos atendimentos e da nossa transmissão de benefícios para os nossos pacientes. A terceira característica que eu destaco da linhagem agulha de ouro, que eu tenho enorme felicidade de percebê-la na realidade, é o senso de família. Os terapeutas não se veem como concorrentes, mas na verdade a gente se vê como uma grande família, né, da mesma linhagem, que tem como objetivo o benefício para os pacientes aqui no Brasil e até no mundo. Eu já sentia isso, mas eu venho criando cada vez mais formas, utilizando até dos meios de comunicação modernos,
para que os terapeutas, depois de formados, permaneçam em contato, tenham redes e se sintam pertencentes a essa família. Eles me veem como o seu mentor, como o seu irmão mais velho, e veem os terapeutas entre si uma rede de ajuda e suporte, tanto pessoal como até profissional. Muitos terapeutas passam pacientes de um para outro, e o importante é que o paciente seja atendido, bem atendido, não importa necessariamente por quem. Eu, por exemplo, sinto que quando um paciente que precisa passa comigo, com o profissional do meu consultório, ou com um ex-aluno meu, para mim, no meu coração, é a mesma coisa, né? O importante é que ele está sendo atendido dentro dos benefícios possíveis da medicina chinesa, em especial por essa visão da linhagem agulha de ouro. Para finalizar, deixo com vocês um pequeno presente. Esse presente é especialmente para os ex-alunos. Acontece que, próximo da formatura da turma 19 do curso de formação em acupuntura, eles pediram para o mestre Liu Shimin uma grafia tradicional do nome da linhagem. Mestre Liu, muito generosamente, além da grafia do nome da linhagem, fez uma outra grafia tradicional. Ele fez uma inscrição, uma expressão em chinês tradicional, com os dizeres que ele sente que representam profundamente a nossa linhagem. Então, segue aqui esses dizeres. A expressão começa com Miao Shou Jin Zan. Miao significa maravilhoso. Shou significa mão. Jin, ouro, e Zan, agulha. Então essa primeira frase, ela sintetiza esse nome da linhagem, que são as mãos maravilhosas da linhagem agulha de ouro. Mas seguimos na segunda expressão, que é Xuan Hu Zhi Shi. Xuan Hu é uma expressão que deve ser entendida em conjunto. Xuan é suspenso, Hu é cabaça. Mestre Liu deixa pra gente essa explicação tradicional de que a casa dos terapeutas, isso em tempos ancestrais na China, era identificada pelos pacientes como a casa que tinha uma cabaça suspensa na sua porta. Quando a pessoa via aquela cabaça ali na porta de uma casa, sabia que ali morava um terapeuta de medicina chinesa. Zhi significa beneficiar, Shi, mundo. Então a expressão de Xuan Hu pode ser traduzido hoje como clínica. Então, são as mãos maravilhosas da linhagem agulha de ouro que abrem clínicas para beneficiar o mundo. Caso você tenha interesse em conhecer mais da nossa linhagem, indico o site da nossa escola, semetrac.com.br, ou meu site, site do meu consultório, que é o terapiaschinesas.com.br. Lá eu publico vídeos, artigos e informações sobre os nossos cursos presenciais de formação e também sobre os meus cursos avançados, que muitos deles já estão disponíveis online no terapiaschinesas.com.br. Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para me escrever. Obrigado. Tchau.